Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, colega vereadora, público assistente, gostaria de cumprimentar a todos que fazem a seleta assistência hoje nesta augusta Casa Legislativa, albergadoras dos anseios do povo da minha querida cidade de Pacatuba, em nome do Alexandre, meu amigo particular, meu amigo pessoal. Obrigado a todos que se fazem presente. Senhor presidente, na semana passada, mais precisamente na quinta-feira, tive a oportunidade de ouvir o nobre, excelentíssimo senhor vereador de Pacatuba, Francisco Iranildo Sá de Castro. O mesmo falava sobre a questão do rateio para os profissionais do magistério, em face do que ocorria no passado. Os recursos que sobravam eram rateados entre os professores. Não tenho aqui nenhuma procuração também para defendê-lo, mas sim defendendo, na liderança do prefeito, tive essa oportunidade de municiar de algumas leis que já foram aprovadas por esta casa, tratando da remuneração básica, chamada Piso Nacional do Magistério, para os nossos professores. Eu tenho aqui, quando o piso foi criado, em 2008, na época, o valor do piso do magistério era de R$ 950, e ele foi aprovado naquela época de julho de 2008 aproximadamente, e o valor desse piso já teve início em R$ 950 para os professores. Quando foi aprovada a lei do piso, senhores vereadores, foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada então na época pelo presidente da República, e os municípios, por sua vez, tinham que fazer as suas regulamentações, porque o que se aprova no Congresso Nacional, o que é sancionado pelos presidentes, então chega a esta casa e os prefeitos têm a missão então de regulamentar. Foram muitos pisos que já passaram por esta casa, dentre eles esse que eu estou citando aqui, que é o Piso Nacional do Magistério. Eu me recordo aqui, na época, ainda vereador nesta casa, que em 2009, o prefeito que estava na época administrando o município de Pacatuba era o ex-prefeito José Roberto Franklin Cavalcante. E que em 2009, quando o aumento salarial do piso aumentava o piso em 7,86%, o prefeito na época, Zezinho Cavalcante, aumentava então o percentual do piso do magistério em 6,43%. Portanto, inferior o piso dado pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura, que deveria ser de 7,86%, mas o prefeito, na época, em 2009, prefeito Zezinho Cavalcante, apenas repassou aos profissionais do magistério 6,43%. E ainda a lei que tem em minhas mãos, de 2009, que no seu artigo 4º
revogam-se as disposições em contrário, e esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Na época, o prefeito quando a lei foi aprovada, em abril de 2009, não houve a retroatividade, que seria a 1º de janeiro de 2009. É por isso, vereador Irã, que já nessa época já se fazia o rateio, porque é muito fácil. Quando o governo federal diz que tem que aumentar em 7,86%, que o prefeito apenas aumenta 6,43%, e esse piso não retroage a 1º de janeiro de 2009 e deixou de repassar aos professores a partir desta data e pagou a partir de abril de 2009, então ficaram dentro os meses de janeiro, fevereiro e março. 3 meses ficaram acumulados lá. É por isso que em 2009 esse rateio aconteceu, porque ou fazia o rateio, ou criava o 15º, 16º salário, ou então teria que devolver ao Ministério da Educação e Cultura, ao MEC. Chegando em 2010, o prefeito era o mesmo, José Roberto Franklin Cavalcante. O aumento que deveria dar aos professores era de 15,94%. E o prefeito, na época, deu apenas 4,11%. E não retroagiu a lei municipal em 2010 para 1º de janeiro de 2010, porque começou a partir de abril de 2010. Então ficaram os meses dentro de janeiro, fevereiro e março. É por isso que no final do mandato, no final do ano, houve o rateio e fez com que cada profissional do magistério recebesse aquele 15º, 16º salário. E vamos mais além. Aqui a lei de 2011, o prefeito era o mesmo, José Roberto Franklin Cavalcante, Zezinho Cavalcante. Quando o governo federal dizia que o aumento seria de 22,2%, o prefeito apenas repassou 7% cravado. 7% cravado, e não teve também retroagido a 1º de janeiro de 2011. Portanto, é por isso que ficaram os meses de janeiro, fevereiro e março dentro. No final do ano, houve o rateio para devolver o dinheiro aos professores. Em 2012, aconteceu a mesma coisa. O valor estimado pelo governo para repassar para os professores era de 7,97%. Não ficou aqui os efeitos retroativos a 1º de janeiro em 2012, mas somente para o PEB 1 e a 1º de abril para o PEB 2, que significa que a categoria maior estava concentrada exatamente no PEB 2. O prefeito, então, não retroagiu também ao dia 1º de janeiro. Portanto, é por isso que sobra dinheiro e que se faz rateio. Quando chegou no ano de 2013, que o prefeito já era o Alexandre, e que o Alexandre, quando recebeu a prefeitura, em janeiro de 2013, houve também um reajuste nacional do piso do magistério em 7,97%. E que o prefeito Alexandre repassou em 2013 também 7,97%, e o valor do piso nacional
do Magistério foi integralmente repassado no seu percentual, sendo fidedigno a esse percentual, e ainda teve como o fundamento de 2013 de retroagir ao dia 1º de janeiro de 2013. É por isso que não tem rateio. É por isso que não houve rateio, porque os professores, quando a lei foi aprovada no dia 26 de fevereiro de 2013, o prefeito já dizia: a lei pode ser aprovada, mas vamos retroagir a 1º de janeiro para garantir o direito aos nossos professores. E já em 2014, além disso, quando foi em setembro, me recorda bem o vereador Enio, quando foi em setembro, o aumento já tinha sido feito em janeiro em 7,97%. Aí o prefeito aumentou em setembro em mais 3%, que aí acumulando 7,97% com mais 3%, dá mais de 11% o aumento, enquanto o governo federal repassava apenas 7,97%, o governo municipal repassava mais de 11% para os profissionais do magistério. E finalizando aqui, em 2014, quando o aumento era de 8,32%, o prefeito repassou esse percentual, sendo fiel a esse repasse, em 8,32%. Com efeito desta lei retroativa ao dia 1º de janeiro de 2014. É por isso, Irã, que não tem dinheiro sobrando, porque o prefeito faz questão de aplicar com responsabilidade esses percentuais, sendo fiéis aos nossos professores, sendo fiel, inclusive, na questão da retroatividade. Nós precisamos reconhecer isso, o papel do nosso gestor, com a responsabilidade que tem com a coisa pública, com o dinheiro público, devolvendo aquilo que não é dele, que é dos professores. Agora, não se pode dizer a mesma coisa do passado. Por que se aumentava um percentual tão elevado e repassava menos da metade? E ainda digo mais, para finalizar minha fala, antes de passar a parte por Vossa Excelência, Pedro Corrêa, antes de passar uma parte, em 4 anos, no passado, e nos 4 anos, nesse mandato do prefeito anterior, Zezinho Cavalcante, se soma de aumentos para os professores, 29%. O prefeito Alexandre, em apenas 2 anos de mandato, já repassou 20%. E com o percentual que ele vai repassar, de 13% para o professor, vai chegar a 33%. Essa é exatamente a resposta que nós temos que dar. Uma parte cedida ao nobre companheiro Pedro Corrêa. Obrigado pela parte. Eu quero parabenizar pelo seu pronunciamento e falar de 2 agravantes. Por que foi a cassação das contas do Zezinho Cavalcante? Foi exatamente na educação, que ele não conseguiu repassar nem os 15%. E o segundo agravante, que em 2009 até 2012, ele não reformou a escola. Ficou todas as escolas sucateadas. E o dinheiro? Agora que se pergunta, e o dinheiro, né, da educação? Nem repassou o valor que era para repassar e nem reformou as escolas, que hoje está sendo todas reformadas. Para abrilhantar o seu discurso, quase todas as escolas reformadas, onde tem carteiras novas, bebedouros novos e ventiladores. Quer dizer, a educação hoje, ela está muito, eu considero assim, um dos melhores momentos na educação, referente às escolas, os professores, né? Tudo isso faz parte de uma administração séria que quer ver a Pacatuba melhor. Eu quero agradecer pela parte. Obrigado, Vossa Excelência Pedro Corrêa, e incorporo a fala de Vossa Excelência na minha fala. Dizer com alegria da satisfação que a gente tem. E, Pedro Corrêa, é verdade o que você fala. Interessante que não tem nenhum gestor, não tem nenhum prefeito, não tem nenhum governador de estado, não tem nenhum presidente de república que priorize
a educação e prioriza a saúde. Mas na hora de ganhar o voto da população, só se fala em educação, só se fala em saúde. E quando chega muitos no mandato, esquece que o povo precisa, e que precisa melhorar a educação, e que precisa melhorar a saúde. É verdade, Vossa Excelência tem toda a razão. O contrário do que nós vemos aqui em Pacatuba. As escolas, 17 escolas e creches reformadas nesta administração. E também nós temos que louvar, porque este ano é o ano da educação. Porque foi aprovado o Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional, já sancionado, e que destina 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, de tudo que é produzido no país, será investido em educação. Vereador, queria partir E além disso, os 75% dos royalties do petróleo, de todas as riquezas do nosso petróleo, será investido em educação. Portanto, eu tenho certeza que este ano de 2015, o ano de 2016, na gestão do nosso prefeito, doutor Alexandre, dará um grande avanço na questão da educação, não tenho dúvida. E um país que quer crescer, que quer se desenvolver, quer que tenha uma educação, os melhores empregos, tem que realmente investir em educação. Esse é o papel do nosso gestor, investir em educação, e nós temos, nesse meu pronunciamento aqui, a responsabilidade que tem o nosso prefeito em investir cada centavo e sendo fiel à questão dos percentuais com relação à aplicação desses recursos. Vereador Enio. Novo vereador, eu queria lhe parabenizar pelo seu pronunciamento, mas é com indignação que eu lembro, como se fosse hoje, aproximadamente 3 anos atrás, em 2012, quando o MEC sugeria esse aumento aí de 22%, que essa casa aqui estava lotada de professores, Antônio Ferrer, e o MEC sugeria 22% para dar para os professores. E esse vereador que vos fala, juntamente com esse vereador que vos fala hoje aqui, fez esse pronunciamento, lutava com que esse aumento chegasse pelo menos a 15%, porque naquela oportunidade talvez o município não tivesse condições de realmente dar os 22%. Mas tinha condições de chegar a 15%, 16%, porque de 22%, e foi dado 7%. Esta casa aqui votou em 7%. E o novo vereador Irã votou naquela oportunidade com 7%. Mas o vereador Irã sempre gosta de dizer que não lembra, vereador. Eu até trouxe hoje. E naquela oportunidade que eu lutava, eu e esse vereador, a gente lutava para a gente dar aumento aos professores, a gente era vaiado pelos professores. Uma meia dúzia de professores que veio aqui, não sei ligado a quem, a um grupo político, que a gente pedia aumento para eles e eles vaiando. E os vereadores que eram contra eles, eles aplaudindo. Eles aplaudiam, né? Naquela oportunidade. Me lembro como se fosse hoje. E está aí a prova. O MEC sugeria 22%, foi dado 7%. O MEC sugeria 15%, foi dado 12%. O MEC sugeria 8%, foi dado 4%. O mandato do Alexandre não. O MEC sugeriu dar 7%, foi dado 11%. Era o contrário. Tudo que o MEC sugeria era dado mais. No passado não. Tudo que o MEC sugeria era dado muito menos. Por isso que sobrava dinheiro para fazer o rateio e dizer que era o bonzinho. Botar no outdoor, prefeito pagou 15º, 16º, 17º, tirava do bolso do professor, tirava, passava o janeiro, o fevereiro e o março, tirando, para no final do ano, fazer farra, dizer que era o bonzinho. O que acontecia era isso. Então eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, vereador Enio. Obrigado, incorporo o pronunciamento, sua fala no meu pronunciamento.